Fala, meus consagrados, minhas consagradas, vocês estão bem? Eu espero que sim. Estou começando o vídeo de hoje, não estou ao vivo pelo YouTube porque eu não consegui, houve problemas técnicos, mas estou aqui pela Twitch, ao vivo pela Twitch. Caso você queira seguir pela Twitch, Eu Sou Igreja, tudo junto lá na Twitch, que é uma plataforma para jogos, videogame. Como eu só consegui fazer live por lá, eu estou fazendo por lá mesmo, e é isso aí. Hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo 2 de Gênesis. Antes de começar, a gente vai comentar brevemente de três dúvidas que ficaram da leitura do dia anterior, né? Que a gente leu o capítulo 1, ficaram algumas dúvidas, eu vou comentar. Obviamente que existem algumas dúvidas que são... que a gente não tem todo o pleno conhecimento para poder responder de forma precisa, mas, por exemplo, tem uma parte lá que diz, né, Deus viu que era bom, e aí fica aquela, mas será se Deus comete erros? Será se ele estava testando? O que estava acontecendo? Você pode entender dessa forma mesmo, Deus estava testando, e aí Deus podia fazer algo errado, Deus fez algo errado, Deus é culpado. Você pode entender assim. Você também pode ver da seguinte forma, Deus viu que era bom, no sentido de que ele aprovou aquilo que ele fez e que de fato é bom. Entendeu? Eu entendo dessa forma. E vale lembrar que a Bíblia ela não foi escrita por Deus, ela foi escrita por pessoas, seres humanos, assim como eu e você. Então, muitas vezes é o entendimento e a forma de falar da pessoa que escreveu, e não de Deus propriamente dito. Tem também outra parte muito polêmica, que é o nós, quando Deus vai criar os seres humanos, diz assim, eles serão como nós. E como assim nós, se Deus só é um? Existem duas maneiras de você interpretar isso, né? Três, na verdade. A primeira, que todo mundo fala na igreja, mas eu não concordo, é que Jesus estava lá e Deus também estava lá. E Deus falou com Jesus, eles serão como nós. Eu não concordo com isso, porque eu entendo que Jesus e Deus são a mesma pessoa, entendeu? E você acreditar nessa teoria, você separa Deus de Jesus e aí coloca duas personalidades diferentes. Eu discordo disso. O que eu entendo? Eu entendo que existiam raças diferentes da gente, como por exemplo os anjos. Também fala em Gênesis sobre os filhos de Deus que podem ser anjos, mas também pode ser outra raça, e que eles têm discernimento, raciocínio, pensamento, comunicação, assim como nós seres humanos. Então, quando ele criou o ser humano disse assim como nós, ele poderia estar falando com outros seres que também tinham essa capacidade, essa inteligência diferente dos animais que não têm. Certo? Imagine que se fosse a gente, nós seres humanos lá, e Deus fosse criar os anjos. Ele dissesse, agora vamos criar os anjos que serão como nós, que dominarão as plantas, os animais, terão discernimento. Entendeu? Eu entendo dessa forma. A terceira interpretação, que eu acho equivocada, mas que pode ser, né, já que a Bíblia não trata de esclarecer, é que sejam deuses mesmo, deuses diferentes, sejam politeísmo e vários deuses. Pode ser? Pode. Eu não acredito nessa teoria, mas pode ser. Então, tal que Davi fala assim, o Deus dos deuses. Davi fala dessa forma. Outra parte também, Davi, ele chama a gente de deuses, né? Diz assim, vós sois deuses. Entendeu? Então, tal que Jesus Cristo dá uma pressão aos fariseus por isso, né? Os fariseus dizem que ele está blasfemando por dizer que é filho de Deus. Aí diz, mas Davi disse, vós sois deuses, como é que vocês dizem que eu blasfemo? Enfim, esses três comentários sobre o capítulo anterior. Então, se tiver dúvida, comenta aqui para eu poder falar no dia seguinte e a gente retornar aqui a reflexão, porque às vezes eu passo rápido e não consigo focar em tudo. Vamos lá. Gênesis capítulo 2. Assim terminou a criação do céu e da terra, e de tudo que há neles. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o sétimo dia e separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Ponto final. O que eu acho bastante interessante aqui é o seguinte: ele não disse assim, o sétimo dia será chamado sábado, e esse sábado, somente esse sábado, haverá o descanso e foi separado. Não, ele disse assim, houve o trabalho dos 6 primeiros dias, e no sétimo dia, ele o quê? Acabou de fazer as coisas e descansou. Ele fez as coisas no sétimo dia também e descansou, aparentemente, pelo menos é o que está escrito aqui em cima. Então assim, vamos lá. Deus
separou um dia, por isso que é dia sagrado, dia separado. Sagrado significa separado, dia separado. E nesse dia ele descansou. A palavra sábado significa Shabá, vem de Shabá, né? A etimologia, que significa descanso. Por isso que se diz que a gente deve descansar um dia na semana. É por isso que nossa Constituição Federal diz que devemos ter um descanso semanal remunerado. E na nossa Constituição diz que é preferencialmente ao domingo, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente precisa de um dia de descanso por semana. Vai ser o 7º dia. Então, se você começou a trabalhar no sábado e foi sábado, o dia de descanso vai ser a sexta. O importante é você descansar uma vez por semana. Por que existe isso? Para você não virar escravo do seu patrão e trabalhar eternamente sem descanso. Enfim, falei muito rápido, mas acho que deu de entender, né, pessoal? Aqui ele não deu nome ao sábado, ele apenas disse que descansou e que separou esse dia para o descanso. Não dá nome ao dia que ele separou. O Jardim do Éden, perceba que ali acabou, diz assim, ó, e foi assim que o céu e a terra foram criados, aí acabou. Aí ele volta de novo, ó. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não haviam brotado nem capim, nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas, e não havia ninguém para cultivar a terra. Ou seja, aqui voltou para antes de ter plantas. E aqui, aparentemente, para que tivesse plantas, Deus utilizou de chuva. Uma informação a mais que, pelo menos, eu não me lembro de ter naquele outro versículo lá. Então, ele fez as plantas? Fez, mas ele fez como? Utilizou de chuva. Causa-consequência. Entendeu? Há uma lógica nisso. Mas da terra saiu uma corrente de água que regava o chão. Não tinha chuva, mas tinha água do chão. Mas da terra saiu uma corrente de água que regava o chão. Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida. E assim, ele se tornou um ser vivo. Como que ele se tornou um ser vivo? Quando soprou no nariz dele uma respiração de vida. Respiração de vida. Certo? Percebam a palavra formou. Não sei se eu consigo marcar. Consigo não. Mas enfim, tem a palavra formou ali, peraí, problemas técnicos. Enfim, tem a palavra formou ali. Ele não utilizou criou. Por que ele utilizou formou? Porque ele formou da terra, certo? Ele não criou do nada o ser humano, ele utilizou a terra para formar o ser humano. Entendeu? Ele formou. E assim como as plantas, lá diz que Deus fez as plantas, e aqui dá um detalhamento dizendo que foi utilizando a chuva, o ser humano também. Aqui diz que ele formou a chuva, mas a gente não sabe se ele modelou o ser humano, se ele utilizando do pó, usou também a chuva, a corrente de água que acabou de ser citada, e através daquela formação das correntes de água e da terra se formou o ser humano. A gente não sabe porque não explica detalhadamente, mas Deus formou o ser humano, certo? Vamos continuar, versículo 8. Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. Então Deus foi lá, formou o Éden, depois levou o ser humano e colocou lá. Percebam que as coisas não foram criadas para o ser humano. O ser humano foi colocado nas coisas que foram criadas antes dele. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas, de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá vida, e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Outro ponto, ontem meio que polêmico, digamos assim, né, pessoal? É a parte lá de ser vegetariano, né? Porque não citou sobre comer carne, citou apenas sobre plantas, né? E fica assim, será que a gente não pode comer carne? Talvez também essa árvore da vida tivesse os nutrientes, proteínas, tudo que a gente hoje em dia busca na carne, por exemplo, né? E não precisasse da carne nem de peixe, nem de boi, nem de nada, porque já tinha na árvore da vida. Talvez fosse isso também, certo, pessoal? Vamos continuar, ó. E tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que regava o jardim e que saindo dali se dividia formando 4 rios. O primeiro é o Pison, que rodeia a região de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa região é puro. E ali também há um perfume raro e pedras preciosas. O segundo rio se chama Gion. Ele dá volta por toda a região de Cuxê.
O terceiro rio é o Tigre, que passa a leste de Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Enfim, ó. Do Éden nascia um rio e do rio formava esses quatro, né? Uma informação importante aqui que a gente poderia verificar é na geografia aí se existe um rio que vem esses quatro, né? Ou não, né? Vamos lá, versículo 15. Então o Senhor Deus pôs o nome no jardim de Éden. Pôs o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem, ele ordenou, disse assim, você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia que você a comer, certamente morrerá. Depois o Senhor disse, aqui pode ser uma ameaça, né? Ó, tu vai morrer. Se tu comer, tu vai morrer. Ou então no sentido de que ser a consequência de comer a fruta, né? Vamos lá. Depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Ó, ele disse que vai fazer alguém como se fosse a sua outra metade. Ó, nas outras versões assim, ó. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda, né? Eu acho até melhor assim, auxilie e lhe corresponda do que outra metade, né? Fica muito romântico. Mas enfim, vamos continuar. Ele já falou que ia fazer, aí antes de fazer, ó. Depois disso o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves. Ó, percebe que os animais também foram formados da terra. Certo? Ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fossem como a sua outra metade. Né? Deixa eu até verificar as outras traduções. Não se achou. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Né? Beleza. Que era animal, né? Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse, agora sim... Esta é a carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. Enfim, é a etimologia aí, né? A palavra mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir com sua mulher. E os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Uma coisa que eu gosto muito de comentar é a parte de submissão. Percebam que aqui não falou em nenhum momento assim, Deus fará alguém que seja submisso ao homem e que o homem ordene sobre esta mulher. Não fala isso. Não fala de uma pessoa inferior. Fala de uma pessoa para auxiliar e que seja idônea. O que é idônea? Uma pessoa que tenha capacidade de auxiliar o homem, ajudá-lo, certo? Uma pessoa que te ajuda na tua vida não significa que ela é inferior, certo? Significa que ela está te acompanhando e que sem ela o trabalho será difícil, entende? E tem muita gente que pega isso aqui e diz que mulher deve ser submissa, certo? Lógico que existe Paulo lá falando que mulher deve ser submissa, tá bom? Mas aqui em Gênesis não fala. Quem fala é Paulo. Gênesis não fala, certo? Entendestes? E essa questão da ordem, por exemplo, digamos que a mulher fosse criada primeiro. Quer dizer que o homem seria inferior à mulher ou submisso à mulher? Não, lógico que não. Os animais, apesar que a ordem está diferente, né? Mas pelo menos no capítulo 1 diz que os animais foram feitos antes dos seres humanos. E aí eu pergunto, o ser humano é inferior ao animal? Não, as plantas foram feitas antes do ser humano ser feito. O ser humano, o homem, é inferior às plantas?
Eu entendo que não, né? Essa questão de ordem cronológica não afeta em ser superior ou inferior, certo? É isso. Aqui a gente não vê tanta coisa polêmica, mas talvez vocês vejam e vocês comentem aí pra mim, porque às vezes de tanto ler, pra mim é muito da mesma coisa sempre, eu acabo não enxergando o que vocês enxergam. Então comente aí, fale de suas dúvidas, fale o que você achou, fale se você está gostando. E é isso, pessoal. Vou encerrar a live por aqui para não ficar muito longa. Desculpa por não ter feito a live pelo YouTube. Depois eu vou consertar sobre isso. E é isso aí. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Deus abençoe a todos. Valeu, falou e fui!